Bom, recentemente houve um grande evento na história da geopolítica internacional, que é justamente a relação entre os países escandinavos, notavelmente a Suécia e também a Finlândia, em sua eventual entrada à Organização Tratado do Atlântico Norte, em resposta à crescente ameaça que acontece no Mar Báltico em relação à guerra russo-ucraniana. Diante a isso, o Kremlin estabeleceu um comunicado informando que a eventual entrada da Finlândia e da Suécia na organização do Tratado do Atlântico Norte poderia influir como um elemento de tensão dentro do contexto do norte da Europa. Dessa maneira, eu estou aqui com Christian Delanoy discutindo a relação da Rússia com esses dois países, notavelmente a Suécia e a Finlândia, que tem um longo passado com a Rússia como um todo. Bom, iniciando a conversa, Cris, a gente já fez um episódio sobre a questão da Rússia nos seus primórdios, né? A fundação do Estado russo e também a sua relação com a Ucrânia. Como eu já tinha destacado nesse episódio, a relação entre a Rússia e a Suécia é bem tênue, porque foram basicamente os imigrantes varengues, os vikings, que fundaram o primeiro Estado russo em terras eslavas, no intercâmbio entre a Escandinávia e Constantinopla, né? Realizando inclusive a escravidão de eslavos para venderem no mercado de Constantinopla, inclusive. Dessa forma, com a consolidação do Estado russo na dinastia Rúrica, a Rússia tem um polo de tensão entre o Mar do Norte e o mundo bizantino, e desse polo de tensão vai surgindo a República de Novgorod, na parte centro-litoral do território russo atual, em que essa república, que ficava centrada na região de Novgorod e Pskov, tinha trocas comerciais com a Liga Hanseática, principalmente pele, sal e também alguns minérios, né? A partir disso, há também os embates entre os russos e os Cavaleiros Teutônicos, a República das Duas Nações, formada por Polônia e Lituânia, e a Suécia vai ascendendo como uma potência regional no Mar do Norte em meados já do século XVI, indo para o XVII, né? Que aí inicia-se o governo de Gustavo Adolfo e posteriormente de outros monarcas. Bom, a consolidação da Rússia como poder regional após a Batalha de Kulikovo, em que os russos acabam conseguindo a sua independência dos tártaros, e posteriormente a expansão de Vão Terrível, assistida no século XVI, em que há o embate contra a Livônia e a República das Duas Nações, a Rússia ela passa por um momento de adversidades, né? Em que a sua dinastia ela acaba sendo solapada, a dinastia Rúrica acaba se extinguindo e inicia-se um novo governo na Rússia após duas sucessivas invasões polonesas, destrói inclusive um Kremlin, e nessa invasão, em 1616, por volta, eleita a nova dinastia na Rússia, que é a dinastia Romanov, descendente de Andrei Kovila, um tratador de cavalos na Idade Média. A dinastia Romanov descende justamente do sufixo Roman, que vem de romanos, né? É os descendentes em tese dos romanos, os Romanoi do Império Bizantino. Dessa forma, a Rússia se consolida como a terceira Roma, depois da queda de Constantinopla, e a partir disso inicia-se o reinado de Mikhail Romanov e posteriormente Alexei. A partir disso, da morte do czar Alexei, inicia-se uma dupla monarquia, uma monarquia do czar Fyodor e do czar Piotr. Piotr, no final das contas, seria Pedro Grande. Após essa diversidade entre a dual monarquia, Pedro acaba ascendendo ao poder da Rússia, criando um grande exército e sendo o criador da Marinha Russa, né? Nesse período, a Suécia ascende como uma potência regional, como eu já havia dito, e acaba que o rei da Suécia falece e seu filho, de 18 anos, Carlos XII, ascende ao trono da Suécia. Diante ao aumento do poderio
militar da Suécia, que contrasta inclusive com o poder do rei Luís XIV na França, a Suécia acaba tendo possessões na região da Livônia, da Letônia e também da região da Dinamarca. Então, acaba que é uma união entre três reis para conseguir maiores possessões contra esse império hegemônico que estava se criando no Mar do Norte, né, no Mar Báltico. Então, o rei da Dinamarca, o rei da Polônia, o eleitor de Brandemburgo, Augusto, e também o Tsar Piotr I, eles iniciam uma campanha contra a Suécia, acaba sendo incitado o rei a invadir o Báltico, e nessa ofensiva acaba tendo o cerco de Narva de 1700, que o rei Carlos XII acaba cercando a cidade com 8.000 soldados e derrota o exército russo com mais de 24.000 soldados. Então, essa derrota fragorosa ao exército russo acaba mudando um pouco o paradigma europeu, inclusive chegando a essa ofensiva do rei Carlos a também invadir a Polônia e destronar o rei da Polônia, Augusto, né? Dessa maneira, a ofensiva começa a ser cada vez mais difícil para o czar, mas em relação a isso, acaba que com a invasão da Polônia pelas tropas suecas, os russos eles conseguem invadir a região da Finlândia e tomando possessões também na Curlândia e na região dos países atuais, países bálticos, né? Essa região do Báltico acaba sendo um dos pilares da geopolítica russa, inclusive porque é um acesso ao Mar do Norte e um acesso à criação da Força Naval Russa, né? O Império Russo se consolida como uma potência regional já nesse período. Então, o czar ele acaba invadindo a região próximo à cadeia ao final do rio Neva, e essa região acaba criando um grande forte. Esse forte, inclusive, vai ser chamado a Fortaleza de Pedro e Paulo, onde inicia-se também a Revolução Russa em 1917. A partir disso, é construída uma cabeça de forte em Schilsburg, que fica na cabeça do Neva, e a partir disso, Pedro Grande constrói também uma cabana, onde vai ser seu teatro de operações, né, o seu Estado-Maior. Essa cabana, posteriormente, seria a fundação de São Petersburgo. São Petersburgo foi tomada a ferro e bala dos suecos e se tornaria a nova capital do Império Russo já em meados de 1705. Há a Batalha de Poltava, e na Batalha de Poltava, o exército sueco que se desloca da Polônia em direção à Ucrânia para conseguir mantimentos, ele acaba sendo destroçado por tropas russas, principalmente em questão ao inverno. O rei Carlos XII inicia uma ofensiva de 44.000 homens, e essa ofensiva acaba sendo reduzida para metade com o ataque de flancos feito pelo czar Pedro I, e posteriormente, com a Batalha de Poltava, o exército sueco é derrotado, sobrando apenas o rei ferido Carlos II, Carlos XII. O seu Estado-Maior da Suécia, de 22 oficiais, sobra 21, quer dizer, 21 acabam sendo derrotados, mortos, e a partir disso, o rei da Suécia, ele inicia essa ofensiva, sendo que ele foi alvejado por um franco-atirador na perna, e sendo alvejado ele não pode comandar as suas tropas. De forma que ficou fácil para os russos dividirem o exército sueco, e posteriormente o próprio rei da Suécia é obrigado a fugir, junto com alguns líderes cossacos que traíram a Rússia em favor do reino da Suécia. A partir disso, com a sua fuga, inicia-se a caçada dele, que desemboca no encontro de Pedro Grande com o Império Otomano. Dessa maneira, o Império Otomano e a Rússia entram em guerra, em virtude do rei Carlos XII, e Carlos XII incita uma guerra civil dentro do Império Otomano para levar um novo conflito à Rússia. No final das contas, os russos eles pagam um tributo ao sultão otomano e permitem que Carlos fuja, né? Mas nessa ofensiva, acaba que Carlos volta ao Mar do Norte e entra em guerra na Dinamarca. Contra a Dinamarca, ele acaba falecendo, e o exército
sueco é solapado na batalha contra os russos, né? De toda forma, a Rússia acaba fazendo um acordo de paz e se impõe como uma potência. Então, Pedro o Grande conclama o título de imperator pela primeira vez da Rússia, né? A partir disso, temos a situação da Suécia sendo solapada como um reino hegemônico e a Rússia tomando seu lugar no Mar do Norte e no Báltico, né? Sobre isso, eu gostaria de trazer também essas informações e também trazer os comentários do Christian Delanoy. Diante dessa explanação, né, então, cabe lembrar que antes da Grande Guerra do Norte tivemos a Guerra dos 30 Anos, que foi a primeira grande experiência internacional da monarquia sueca. Essa guerra motivada por motivos religiosos e políticos, a Suécia se tornou uma grande nação protestante luterana, né, sendo que até hoje o luteranismo é a religião mais predominante da Suécia, e a Suécia disputou vários territórios na Alemanha e na Polônia, né, às custas, né, da Baviera, da custa dos reinos católicos. Aí a Suécia se aliou à França, que era católica, só que a questão que tinha rivalidade contra a Inglaterra e contra a Espanha, enfim. A Guerra dos 30 Anos foi o primeiro conflito europeu de grande escala. Aí, depois disso, a monarquia sueca, ela passou a ter protagonismo no norte, uma questão mais regionalizada com a Rússia, sobretudo, e a Finlândia estava no meio disso, né? A Finlândia, na verdade, os finlandeses, a origem deles é distinta dos suecos e dos russos. Os finlandeses é um povo fino-úgrico. Os finlandeses não são muito aparentados com os vikings, né? Então, são mais aparentados com os hunos. Os húngaros, então, tanto é que a língua finlandesa, ela é que nem o húngaro, junto com o húngaro, é uma das duas línguas finúgricas restantes, porque o sueco é uma língua de origem germânica e o russo de uma língua eslávica, né? Então, enfim, aí a Finlândia era um pedaço muito rico em madeira, principalmente, não era uma região tão atraente também, né? Só que acabou se tornando estratégica justamente pela sua posição no Báltico, né? Então a Suécia foi lá, dominou a Finlândia por 2 séculos. Aí os valores ocidentais, vamos dizer, os valores suecos trazidos para os finlandeses. Então, quando os russos invadiram a Finlândia, anexaram a Finlândia, até como, acho que, se eu não me engano, acho que foi até durante essa Guerra do Norte aí que a Finlândia passou ao domínio russo, né? Não, acredito que tenha sido num período napoleônico, que a Rússia invade a Finlândia em meados de 1810, 1808, por aí. E a Rússia toma a Finlândia da Suécia. Né? Se bem que a Suécia depois era napoleônica, ela consegue, a Noruega vai para ela em detrimento da Dinamarca também, tem toda a questão da geopolítica nórdica aí, mas a Finlândia então ficou sob o domínio russo. Os finlandeses, né, apesar de gozarem de grande autonomia dentro do Império Russo, né, os finlandeses eram tratados que nem os tártaros, que nem os búlgaros do Volga, assim, eram povos que eram subordinados ao Império Russo, mas conservavam a sua autonomia, né? Era um grão-ducado do Império Russo, né? O czar era Tanto é que até uma região da Rússia, a Carélia, que até hoje tem muita influência finlandesa, né? A região que dá acesso a Murmansk, inclusive, o porto ártico russo, né? Uhum. Então, enfim, mas São Petersburgo também surgiu para controlar esse fluxo até na beira do Báltico. Então, foi uma praça forte russa, né? Então, eu acho que a Finlândia, assim, só que os finlandeses, eles não aguentavam o domínio russo, né? Eles achavam os czares, né, russos, tiranos, né? Eles não suportavam a tirania russa. Aí houve um momento mais no século XIX em que a Finlândia, ela reforçou seus laços, tipo, como a Suécia, querendo recuperar sua hegemonia, seu poder, passou a estimular a independência da Finlândia, né? Aí os finlandeses aproveitaram que os russos estavam enfrentando, né, as revoluções bolcheviques, né, no início do século XX, né, até que no cerne da Revolução Russa, né, a Finlândia se separou, o Império Russo não tinha condições, já tinha acabado. Os bolcheviques, né, ia ficar feio para os comunistas, né,
ir lá e já tomar de volta a região da finlandesa. O Stalin tentou depois, só que depois apanhou feio na Guerra de Inverno. Mas, enfim, aí os finlandeses se separaram, aí eles aproveitaram. Aí houve a Primeira Guerra Mundial também, que contribuiu e muito para a consolidação da independência finlandesa, até porque a Finlândia foi reconhecida pelas demais nações europeias no seio dos tratados de 1918, que reconheceu os países que se desintegraram do Império Austro-Húngaro, né? Então a Finlândia, junto com a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Iugoslávia, entrou no conjunto dos países do leste europeu, né? Como os novos países da Europa. Então a Finlândia passou a ter um papel preponderante da nação europeia nisso aí. E os países bálticos também. Antes da anexação pelo Stalin, Estônia, Letônia e Lituânia também eram nações independentes no entre guerras. Né? Elas eram nações independentes. Então o que aconteceu? Chega aos anos 30, a Finlândia. Christian, acho que a gente está adiantando um pouco. Enfim, mas estou dizendo só para dizer que a questão sueco-finlandesa, na verdade, a Suécia, nesse período, lembrando que na era napoleônica a Suécia decidiu não se envolver mais na guerra, até porque ela passou a adotar um estado de neutralidade, né? Porque para ela era melhor manter relações com todo mundo e consolidar a monarquia parlamentar sueca, né? A gente tem que considerar uma coisa também, a Suécia ela passa por um processo de empobrecimento, né? Uhum. Ela, quando deixa de ser uma potência regional no Mar do Norte e no Mar Báltico, ela se torna uma potência agrícola nesse período. Então, até mais ou menos a consolidação da sua social-democracia, a Suécia era um país pobre. Então, A Finlândia também era mais pobre ainda que e a Suécia. esses dois países aí, no Báltico, eles passaram por um processo muito interessante. Você falou da questão da chegada da monarquia do Bernadotte, que é basicamente com o fim da dinastia existente na Suécia, é eleito um monarca para atuar na Suécia, né? Eles escolhem um general napoleônico para ser esse monarca, que é o Bernadotte. Inclusive trai o Napoleão nesse processo, né? E a partir disso tem a ofensiva da Alexander I, que ele invade a Finlândia e ele toma as cabeças de ponte com o acordo que ele faz com Napoleão no Rio de Silt, né? Então o Alexandre ele dá um status de grão-ducado para a Finlândia, ele consolida também um parlamento finlandês submetido ao czar, claramente, mas com as revoluções de 1848, com os levantes poloneses, a Finlândia também se torna um foco de tensão no Império Russo, criando assim uma situação em que o Alexandre II, o terceiro na verdade, ele remove esse status de grão-ducado da Finlândia e também acaba com o parlamento. Então, é o início da russificação do povo finlandês. Antigamente, a língua finlandesa ela era aceita dentro do Império Russo. Depois, todos os documentos oficiais e todas as escolas deveriam ensinar o russo como língua. E a partir disso, há também um processo incrivelmente de industrialização da Finlândia por causa dos russos, né? Então inicia-se o proletariado dentro da Finlândia e a Finlândia vira um foco revolucionário já na virada de 1905. Inclusive, a primeira conferência do Partido Bolchevique acontece em Tammerfors, na Finlândia. Então, a Finlândia... Fors é o antigo nome de Helsinki. Eu acho que era Tampere, na verdade, mas enfim. A Tampere, pode ser, mas enfim. Mas enfim, lembrando que o sueco, por muito tempo, foi a língua mais falada na Finlândia. Tanto é que até hoje a Finlândia adota nomes suecos em algumas cidades. Por exemplo, Turku, que é bem na frente de Estocolmo, chama-se Abo em sueco, né? A influência, então, o processo de russificação não foi tão intenso assim, porque os finlandeses já tinham uma cultura estabelecida também, né? E, querendo ou não, o processo de russificação faz só 50 anos, então não tem como apagar toda a memória nacional nesse processo. E com a Revolução Russa, em 1917, a Finlândia ela começa a se separar, principalmente com a atuação do general Mannerheim, que posteriormente também seria um colaborador dos nazistas. Em 1918, praticamente, a Finlândia se torna independente,
Em 1920 ela se consolida como uma potência de Estado tampão, né? A política do cordão sanitário imposta pelos franceses, né? Em relação ao leste europeu. E em 1939, a ofensiva do Stalin contra o Estado finlandês, que é a Guerra de Inverno, né? Em relação a essa Guerra de Inverno, a gente tem que considerar também que é um desdobramento do Tratado de Não Agressão assinado por Ribbentrop e Molotov, que é praticamente as zonas de influências que foram negociadas entre os nazistas e os soviéticos, né? Então, dessa maneira, os países bálticos tinham se separado durante a Revolução Russa. Eles acabam sendo invadidos na ideia do Stalin de protetorados, que é muito discutível o que é o protetorado para o conceito stalinista, e posteriormente a invasão da Finlândia, principalmente pela região da Carélia, onde tem os lagos próximos à cidade de Leningrado nesse período. A partir disso, há uma ofensiva incrivelmente. Os alemães eles apoiam tacitamente os finlandeses, mas os ingleses e os franceses também lutam como voluntários na guerra contra a União Soviética, né? A partir disso, acaba que tem a ofensiva. Em 1941 acontece a guerra, a invasão nazista à União Soviética com a Operação Barbarossa. E a partir disso, a Finlândia optando pela neutralidade, mas ela aproveita também que a Alemanha está invadindo a União Soviética e também ela começa a invadir a União Soviética, ameaçando a cabeça de ponte de Leningrado. Então, há um colaboracionismo finlandês e há um colaboracionismo sueco também. A Suécia, embora não tenha se envolvido na Segunda Guerra Mundial, inclusive pelo motivo que você destacou, que a Suécia não quer mais se envolver em guerras depois do período napoleônico, opta por uma neutralidade igual a Suíça fez, a Suécia ela continuou fornecendo metais para o esforço de guerra dos alemães e carvão. A questão que não é que a Suécia colaborativamente com os nazistas, tanto é que os nazistas invadiram a Noruega, né, visando cercar a Suécia, visando forçar a Suécia a aderir ao eixo. Tanto é que os nazistas ocuparam o importante porto norueguês de Narvik, que era do norte da Noruega, e era o principal escoador do ferro sueco. Então, o que acontecia? Os suecos são obrigados a vender seus minérios. E já tinha a Finlândia, que aproveitou a Guerra de Inverno, o governo finlandês se tornou aliado de Hitler, né? Então Hitler viu que se ele conquistar, e a Dinamarca já havia sido invadida, foi tomado que nem invadir, que nem água, assim, pegou, os caras não ofereceram resistência nenhuma. Então, o que acontece? O eixo, tendo o domínio da Escandinávia e da Polônia, já a Alemanha nazista ia pressionar ainda mais a União Soviética. Então, ia forçar o Stalin a lutar em 4 frentes, né? Mas então a Suécia se manteve neutra, mas então não é que a Suécia acabou tendo que... Beleza, nós vamos avançar porque os nossos canais de exportação estão todos dominados pelos nazistas, né? Então, aí tanto é que a Suécia andou enviando, inclusive, representantes para Londres para negociar com os governos no exílio, né? Também, né? Inclusive, mas enfim, a Suécia se viu cercada pelo eixo, né? Sem opções, ela acaba sendo um grande escoador de matéria-prima para a força da Wehrmacht, né? Isso é uma das coisas que, inclusive, prejudicaram o papel da Suécia no pós-guerra, né? E a mesma coisa a Finlândia. A Finlândia faz um tratado de paz com a União Soviética em separado em 1944, quando Voroshilov e Bulganin vão a Helsinki e fazem o tratado de paz. E com a consolidação da derrota alemã, acaba que a União Soviética e o Reino Unido, principalmente, os Estados Unidos, fazem acordos em alta para as esferas de influência do pós-guerra, né? Que é a conversa entre Churchill e Stalin é justamente quais seriam os estados satélites soviéticos e quais seriam os estados satélites do Ocidente, né? A partir disso, se consolida que a Finlândia seria um estado neutro. Era justamente a ideia de ser um estado tampão entre o leste e o oeste. Da mesma forma, seria a Alemanha, que na ideia anterior
ela seria A Áustria, né? a Áustria também, que seriam desmembradas em 5 países, né? A Alemanha seria desmembrada em 4, a Áustria também no mesmo esquema. E posteriormente se consolida a Alemanha Ocidental e esse plano vai por terra. E a Suécia, ela mesma opta pela neutralidade, porque já nesse período está a consolidação da energia atômica, né? Já tinha se estourado as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, esses países, tanto a Suécia quanto a Finlândia e a Áustria, se tornam países neutros justamente para não ter um polo de tensão tão forte na cortina de ferro, né? Então, acaba acontecendo isso e inicia-se a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a nossa atual OTAN. Justamente um pacto entre os países da Europa Ocidental, principalmente a França, o Reino Unido, a Alemanha inicialmente, e os países do Benelux, a Holanda e também a Bélgica, se alinham aos Estados Unidos e o Canadá como um pacto de mutual proteção em uma eventualidade de uma guerra imediata com a União Soviética. A partir disso também entra a Alemanha Ocidental do Adenauer e posteriormente Portugal e outros países, como a Itália e também a Espanha no final da era franquista, né? E em resposta a isso, há também a consolidação do Pacto de Varsóvia, iniciado na cidade de Varsóvia, em que participa a União Soviética, principalmente, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Romênia e também não, a Iugoslávia não participa porque está no movimento não alinhado, né? Dessa forma, nesse foco de tensão, opta-se então que a Finlândia não entrasse na OTAN. E com essa consolidação dessa guerra agora, o parlamento finlandês e também a Suécia agora estão falando de entrar dentro dessa organização do Tratado do Norte, que foi justamente um dos pilares da diplomacia do Estado de que isso não fosse ocorrer, né? E também com a queda da União Soviética, né, há o acordo entre o Gorbachev e também o Reagan, justamente, olha, países que participam da União Soviética, eu gostaria que não entrassem dentro da OTAN. Isso era o que o Gorbachev falava e o Reagan tinha concordado na época. Infelizmente, a gente viu que com a queda da União Soviética, principalmente no governo Clinton, o que houve foi um aumento dos membros ativos da OTAN, principalmente países do leste europeu, que a gente tem que nomear os países bálticos, tem que nomear também a República Tcheca, também a Hungria, a Polônia, e agora tem essa questão da Ucrânia que tentou entrar nesse momento. Essa entrada dos países nórdicos, principalmente a Finlândia e a Suécia, vai dar vários problemas geopolíticos na região, né? Então, temos que considerar que o histórico do Mar Báltico não é muito favorável a esses tipos de coligação contra a Rússia, né? Sim. Na verdade, o pós-Segunda Guerra foi quando foi consolidada a social-democracia escandinava, né? Então, que é o estado de bem social para todos, que tanto a Suécia quanto a Finlândia se tornaram nações muito desenvolvidas, né? Ao adotar um modelo social que eliminasse a desigualdade social, embora a questão da pobreza hoje é muito forte, principalmente na Suécia, né? Tanto é que há uma falha. Hoje temos uma falha claríssima do estado de bem-estar social. Por exemplo, na Suécia, que acolheu muitos imigrantes, né? Partidos nacionalistas, na Finlândia nem tanto, mas na Suécia surgem partidos nacionalistas contra os imigrantes, assim como já tinha na Alemanha, na França, no Reino Unido. Mas, enfim, aí então a neutralidade sueco-finlandesa, ela entrou em consonância com isso aí, né? Então, diferentemente da Noruega e da Dinamarca, que são países nórdicos que logo aderiram à OTAN para formar um arco de defesa aqui do Reino Unido, passando pelo Ártico, e do outro lado tinha um Canadá, se tu contornasse o polo, então, né, que por razões estratégicas aderiram, a Suécia e a Finlândia preferiram se manter neutras. E a Finlândia, ela não queria confusão com a União Soviética depois da Guerra do Inverno. Ela se ocidentalizou porque os governos, principalmente teve um primeiro-ministro finlandês chamado Urho Kekkonen, que ele adotou uma política de não beligerância com os soviéticos, né? Então, quando a União Soviética estava no período do Khrushchev, do Brezhnev, né?
no desestalinização, a Finlândia se manteve neutra. Foi uma espécie de Áustria também, que se manteve um país desenvolvido e neutro, né? Só que, e sempre de olho na Rússia, né? Que ela não entrava porque ela tinha um acordo que a Rússia não ia, né? A Invadir a fronteira Finlândia. entre a Finlândia e a União Soviética era estrondosa, era mais de 1.500 quilômetros. Então, Sim, mas não só a questão de fronteira, mas também os finlandeses sabiam que se entrasse na OTAN iam causar um problemão enorme na Guerra Fria. A Finlândia, não só a Finlândia, como toda a Escandinávia, viraria um foco de tensão, mais um foco de tensão na Guerra Fria, né? Aí veio o fim do comunismo, né? A OTAN se expandiu para o leste europeu, que foi um erro do Clinton, que desonrou os acordos afirmados pelo Reagan e na verdade começou com o Bush pai, né? sim. Essa expansão da OTAN. O Clinton só continuou, né? O Bush pai, né? No vácuo da dissolução da União Soviética e logo em seguida, então ele atraiu países do leste europeu e claro, já viu o sul da Europa também, já viu o Arco Sul contra a União Soviética formada, que foi quando Portugal, Espanha, Itália, Grécia e Turquia entraram na OTAN para fazer tipo o arco de contenção sul da União Soviética, uma vez que a Turquia fazia fronteira com a União Soviética na época, onde hoje é a Armênia, né? Então, mas enfim, é outro assunto isso. E o desenvolvimento dos países nórdicos se dá principalmente pelo investimento em educação e tecnologia. A gente tem que Sim, e destacar saúde isso. universal, modelos. Inclusive a Finlândia até hoje é referência em educação. Sim, e a Suécia também é influência tanto na tecnologia quanto em automóveis e produtos A Finlândia tinha farmacêuticos, uma indústria tecnológica boa. A Nokia é um exemplo disso, né? A telecomunicações. Suécia nos automóveis, né? A Volvo. E no segmento de transportes, ela foi sempre muito boa no transporte pesado, tanto marítimo quanto terrestre. Por exemplo, a Maersk, que era sueca. Temos a Scania, a Volvo, também são marcas suecas, né? Muito famosas. A Saab era uma marca aeronáutica que, inclusive, já pertenceu até à Scania, né? A Saab, até hoje, ela fabricou carros, mas hoje já se volta a material bélico, inclusive. A Saab é responsável pelos Gripen, que estão vindo agora para a Força Aérea Brasileira, por exemplo. Né? Então, a Finlândia, a Suécia desenvolveu bastante em tecnologia e a Finlândia em educação, né? Então, um pouco que ela aprendeu o exemplo japonês, né? Ela se sinalizou. Então, o Japão foi na mesma linha depois da guerra, né? Ao As contrário empresas de da Noruega. tecnologia e a eletroniquização, a quarta revolução industrial, a racionalização da produção de automóveis, o toyotismo, né? Ao A contrário da produção Noruega, mais. que enriqueceu a partir do petróleo, principalmente. Sim, e a Dinamarca tinha a Groenlândia, mas também a Dinamarca também enriqueceu o Estado de democracia social e ela adotou e ela se tornou um paraíso do bem-estar social também, né? Então, a Escandinávia tem um desenvolvimento muito forte, patrocinado pelo Ocidente. Então, não é à toa que hoje elas se voltem, Suécia e Finlândia, se voltem para o Ocidente, mais por afinidades naturais. Mas a Rússia, com razão, tem essas preocupações, porque principalmente a Finlândia e a Noruega, que fazem fronteira com a Rússia, junta os dois países nórdicos, tem 2.000 quilômetros de fronteiras com a Rússia, né? Então, para a Rússia, se caso a entrada da Finlândia e da Suécia se concretize, só vai restar a Belarus e a Ucrânia, que também está tentando entrar na OTAN, como aliados da OTAN que fazem fronteira com a Rússia, entendeu? Só, tipo, os vizinhos da Rússia, né? Ao invés de ameaçar, por exemplo, a parte central da Rússia ou ameaçar o sul da Rússia, que seria o caso da Ucrânia, vai ameaçar diretamente São Petersburgo, né? Sim, não, mas na verdade, se completar, tipo, e caso o Zelensky vença a guerra e a Ucrânia entre na OTAN, o que é improvável, mas enfim, caso ocorresse uma vitória ucraniana no conflito e a Rússia seja desmoralizada, ia só sobrar Belarus, como um país não alinhado à OTAN que faz fronteira à Rússia. E E ainda é depois o Cáucaso, que discutível. já é outra região, né? Então, claro que você está preocupado que ela vai ter um arco a oeste, então ela vai ser. São Petersburgo vai ser ameaçada, Moscou vai ser ameaçada, o Ártico Russo é ameaçado, o Mar Negro vai ser. Enfim, a Rússia, ela ataca, claro, ela faz atrocidades, mas a Rússia, ela está se defendendo, né? E ainda tem a Porque, questão, se acontecer da Rússia ser flanqueada desse jeito, ainda há a possibilidade do governo de Belarus cair, né? Que quase caiu claro, ano porque vai estar passado. atrapalhando ali no meio, né? Quase caiu ano passado o governo de Belarus. Sim. Aí o que acontece? Aí
Mas enfim, mas então, por isso que a questão da Suécia e da Finlândia, o pessoal estranha como abandonou a neutralidade, mas temos que enxergar, principalmente da Finlândia, que ela sempre quis manter uma espécie de uma posição, né? Vamos dizer assim, ela sabe que tinha um vizinho poderoso a leste, a Rússia. Então a Finlândia, né? Só que agora ela tomou a coragem de ir para a OTAN, mesmo sabendo que a Rússia podia ameaçar. E outra coisa, e caso a Rússia cumpra ameaça, o Putin cumpra ameaças contra a Finlândia e a Suécia, inclusive ontem, se eu não me engano, ou antes de ontem, a Rússia já suspendeu o fornecimento de gás e energia elétrica para a Finlândia. E ela já, como havia feito com Polônia e Bulgária, né? Então, a Finlândia já os russos já cortaram relações com a Finlândia. Então, e se a Rússia ameaça a Finlândia, poderá alterar o equilíbrio geopolítico através do norte, né? Da Escandinávia, que até 20 anos atrás não era uma região militarmente, geopoliticamente importante, né? Até porque era um conjunto de nações estáveis, de IDH elevado e social-democracia, né? Não havia focos de tensão, mas agora as coisas mudaram, né? Porque é um projeto global, né? Do Ocidente de estar presente em todos os cantos do mundo, né? E da Rússia também. A Rússia tem a expansão russa também leva em conta, né, o histórico. Então, eu acho que a questão da Finlândia e da Suécia na OTAN, eu acho que, assim como a Ucrânia, é na mesma problemática. Tipo, se esses três países entram na OTAN, Moscou já está não cercada, né? fica nada para a Rússia, entendeu? É. E tem aquela questão, né, de que a Finlândia e a Suécia entrando na OTAN, a Rússia também não vai ter condições de fazer guerra em três frentes, até porque ela já Uhum, está limitada com a guerra da Ucrânia, que não está dando bons resultados para os russos, né? Então a economia russa ela já está tão fragilizada com essa ofensiva. E tem outra coisa, a diplomacia russa ela está baseando-se agora na chantagem. Então, não, se ela vê um país hostil a ela, ela corta o fornecimento de gás ou então de energia. E a partir uhum, disso, com o sufocamento econômico, o Putin quer, no final das contas, impor a sua agenda, né? Entendeu? Não é essa a doutrina da Rússia. uhum. Similar ao que os Estados Unidos também fazem com seus embargos econômicos, né? É, Não podemos esquecer isso. Então, a situação da Ucrânia, a situação da Finlândia e da Suécia, se consolidar como países da OTAN, acabam trazendo tanta tensão à região, é possível do conflito se escalonar, mas também é possível que aconteça da Rússia ter que voltar atrás, porque uma guerra contra esses países é muito duradoura. E a Suécia, como você bem falou, já tem um potencial militar interessante porque desenvolveu tecnologia em relação a isso, né? uhum, Principalmente na aeronáutica e também no segmento de blindados, né? é. Até porque a Suécia dá uma localização estratégica nela, né? Na mesma posição que a Rússia está no Ártico, então, tipo, enfim, também tem isso. Então, assim, acho que a questão ali eu creio que foi muito bem debatida essa questão aqui por nós, né? Espero que nossos ouvintes estejam um prazer de ouvir essa conversa e para entender melhor o que está acontecendo, para não ficar só vendo apenas notícias que, infelizmente, a mídia divulga de maneira solta, né, sem contextualizar. Só diz assim, Suécia e Finlândia querem entrar na OTAN, Rússia ameaça. É E um Suécia maniqueísmo. viola a neutralidade de 200 anos, sabe? Fica solto, né? Mas por que, por exemplo, a Suécia se manteve neutra por 200 anos, né? Quais que as razões disso? É porque a Suécia ela se enfraqueceu lá no século XIX e resolveu ficar na dela. Pois ela sabia que ia perder naquele período se ela entrasse em uma guerra. De forma similar à Suíça. A Suíça, acho que essa neutralidade suíça vai mais além, porque, na verdade, desde a Guerra dos 6 Anos que a Suíça não entra mais em guerra. São 400 anos quase de neutralidade suíça. Porque está no meio de na verdade, três potências regionais, que é a Itália, a Alemanha e a França, né? Uhum. De toda forma, eu agradeço a conversa, eu agradeço aos nossos ouvintes por participarem desse bate-papo. Eu gostaria de pedir encarecidamente pela inscrição
e também para acompanharem nossas mídias sociais, como o Twitter e também o Instagram. Eu agradeço e desejo a todos uma boa tarde e também desejo um bom final de semana. Obrigado a todos, obrigado, Christian, pela transmissão. De nada, La Michel, também gostaria de agradecer ao público, né? Nos acompanhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe no Spotify, no Instagram, estaremos postando novidades no Twitter, né? Aguardem, então, mas é isso. Muito obrigado pela paciência e obrigado, Alan, mais uma vez. E até mais, tenham todos um bom descanso.